Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui reunidos, hoje 26 de novembro, são 17h06. Nós estamos no grupo de estudos filosóficos e doutrinários da Seara Bendita, e hoje nós estamos recebendo Marcos Oliveira. Ele é diretor e expositor da área de ensino da Seara Bendita. E hoje ele trouxe um tema muito interessante para nós: orientação doutrinária, um encontro com Jesus. E aí, antes da gente ter esse encontro, nós vamos convidar a Neuzinha para fazer a prece inicial e depois passamos para você, Marcos. Boa tarde, pessoal. Graças a Deus, mais uma vez nos reunimos em nome de Jesus e para que tenhamos mais chance, mais oportunidade de estudo, de conhecimento, e hoje, com a presença do nosso diretor, recebemos com muito carinho e agradecimento por ele nos dar essa canchazinha de estar aqui conosco, nos auxiliar nos estudos. Nós pedimos aos nossos companheiros do plano espiritual que também estejam aqui nos apoiando, incentivando, sustentando, como sempre. E agradecidos, nós também pedimos a presença de Jesus, o nosso querido Mestre, pois que em seu nome sempre nos reunimos. E que tenhamos uma belíssima tarde, noitinha de estudos. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Marcos, com muito carinho. Obrigado. Bom, agradeço a todos e a Kátia pelo convite. E interessante porque ela me cobrou algumas coisas e dentro das cobranças dela, alguns temas que nós havíamos já compartilhado, de repente surgiu a oportunidade de entregar esse novo tema. É interessante porque ele já vem sendo discutido dentro do movimento espírita com mais ênfase desde o início do projeto Manuel Filomeno de Miranda, né, também com Divaldo e a parte da Joana de Ângeles, quando ela propôs nos centros 3 aspectos que deveriam ser trabalhados fortemente nessa comunidade, que seria o projeto espiritizar, qualificar e humanizar. E dentro desse tríplice trabalho, eles colocam sempre que a casa espírita é um local de trabalho, de solidariedade, de tolerância para com todos e com todos. Mas eles também enfatizam que é uma escola e uma oficina e, ao mesmo tempo, um hospital de almas. E aqui eu sempre lembro um companheiro nosso, Zé Renato. E eles colocam que o consolo dentro desse ambiente, esclarecimento, o trabalho sendo realizado com amor, são terapias oferecidas a todos, encarnados e desencarnados. E que deveriam ter uma ênfase muito grande nesse tríplice aspecto. Espiritizar, que seria trazer para todos o conhecimento do Espiritismo, mas o convite para que vivenciem o Espiritismo, que adotem o Espiritismo e que não esperem o Espiritismo adotá-los. Então, de uma certa forma, é vivenciar aquilo que a doutrina dos Espíritos traz para nós, nos aborda nesse projeto, vezes, quanto a nossa crosta está recebendo espíritos, muitas vezes enclausurados, perdidos, revoltados, que se colocam em algumas situações e circunstâncias como inimigo de Jesus, mas que, na verdade, na sua profundidade, são irmãos perdidos.
E a outra parte, quando eles colocam para nós da qualificação, realmente é o conhecimento que a doutrina espírita traz, com a sua profundidade, mas ao mesmo tempo leveza, de que aquilo que ela nos traz nos dá condições de realizarmos as nossas tarefas de uma forma muito mais tranquila na sua execução. E quando eles colocam a parte de humanizar, é bem interessante porque a nossa casa passa por um processo de acolhimento. E esse humanizar, que é o vértice muito forte dentro desse triângulo, é o sentimento de humanidade. E esse sentimento de humanidade que é traduzido para nós na realidade, então se coloca diante de algo grandioso que, em algumas casas, estão perdendo um pouco desse compromisso com o plano espiritual, nesse tema tão bonito e, ao mesmo tempo, complexo. E antes de compartilhar um pouco desse trabalho realizado pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda, e foi muito bem destacado num seminário na Federação Espírita do Mato Grosso, nós sempre recorremos a alguns apontamentos, principalmente de Herculano Pires, em que ele fala que a orientação doutrinária, que é referente aos espíritos comunicantes, objetivam esclarecer esses irmãos, desencarnados ou não, a respeito de sua própria situação espiritual, acolhendo, orientando-os no sentido de seu despertamento e o seu subsequente equilíbrio no progresso espiritual. Por que falamos isso? Porque há muito tempo já deixou-se de usar a palavra doutrinação e doutrinador, porque nós não iniciamos e não temos nenhuma doutrina a colocar àqueles que se comunicam, mas Por sim quê? esclarecer. Oi? Alguém quis falar? Um áudio que estava aberto, Marcos, já fechei. Beleza. Não. Então, nós tiramos essa colocação de doutrinador e doutrinação para esclarecedor, para orientador, para alguns que colocam como psicoterapeuta espiritual. Então, isso vem ao encontro do movimento espírita. E para isso, eu peço licença para compartilhar com vocês um pouco do que nós estamos falando. Aqui aparece para vocês o compartilhamento. Sim, parece. Então, nós estamos diante da orientação doutrinária, esse encontro com Jesus. Antes, porém, é necessário perceber o que Jesus escreve na areia, só um alerta para nós. Então, isso é que sempre a gente usa como dentro das nossas apresentações. Mas a orientação doutrinária, nós estamos direcionando para a reunião mediúnica, onde nós estamos falando do processo de desobsessão. E essa reunião mediúnica, com esse propósito, dentro desse critério de orientação doutrinária, ela tem um foco muito grande de acolher, esclarecer, provocando naquele que ali está um alívio, um consolo e um direcionamento. Por isso que nós não podemos colocar como uma doutrinação ou como doutrinador aquele que está à frente desse trabalho que o plano espiritual espera que seja realizado com muito cuidado, responsabilidade e, acima de tudo, respeito. Bezerra de Menezes,
ele nos fala que quando estamos trabalhando dentro de uma assistência espiritual com essa finalidade, nós estamos levando luz a uma porta que abre para este irmão que aqui chega. Então, nós abrimos portas. E esta porta que nós abrimos, ela nos leva ao encontro de nós, mas ao encontro da luz. Então, é importante destacarmos como estamos abrindo as portas para esses irmãos. Aí vem Kardec, a gente não pode fugir dele. E nós vamos lá na pergunta 150, para que a gente possa começar a conversar um pouquinho e a refletir sobre tudo isso. Na questão 150 do Livro dos Espíritos, ele coloca: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, aqui ele nos coloca aquilo que para nós é muito claro, mas para alguns ainda incompreensível: somos imortais. Então, somos espíritos imortais. Estamos, no momento, num corpo. Mas daqui a pouco, nós estaremos fora desse corpo, porém mantendo a nossa individualidade. E quando ele continua na questão 150A, porque Kardec é muito bom nisso, ele coloca assim: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? E os espíritos são benevolentes, né? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, o espírito desencarnado continua tendo seu corpo fluídico, corpo perispiritual. E é, com esta forma, normalmente a mesma forma que ele teve na última existência, é que ele se apresenta na dimensão espiritual. Mas tem uma coisa na continuidade que é melhor ainda, que ele coloca assim: a alma nada leva consigo deste mundo? E eles respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que fez da vida. Temos aqui, então, as duas possibilidades quando ocorre a morte. A morte pelo corpo. Doçura ou amargura. Interessante isso. Quanto mais pura for, melhor compreende a futilidade do que deixa na terra. Então, nós estamos falando que na morte do corpo físico, nós temos a doçura e a amargura. Vamos destrinchar um pouquinho isso. A morte e a desencarnação, elas podem não ocorrer simultaneamente. Quando ela ocorre simultaneamente, pelo que os espíritos estão nos colocando, quando a doçura está em nossa vida. O que seria isso? Quando nós temos a nossa vida toda ela traçada no objetivo de elevação, e essa elevação, tanto na parte intelecto, moral, realizar o bem no limite das nossas forças. Então, o que seria a morte e, simultaneamente, ocorrer a desencarnação? Quando em vida, nós procuramos atentar
e direcionar todos os nossos esforços em nossa elevação. Porém, quando esta morte ocorre e a amargura está presente, ela retrata que a nossa vida, ela foi pautada no sensualismo. Aquele que ativamente faz o mal ou de uma maneira passiva não realiza o bem. Escala espírita. Então é interessante quando Kardec coloca esses dois pontos na 150b e que passa muitas vezes despercebido por nós. Então, quando nós temos uma vida pautada na doçura, nós não teremos necessidade de ter uma orientação doutrinária com os moldes da desobsessão. Poderemos ter uma ajuda e poderemos ser auxiliados, sim, pelos próprios benfeitores que já nos recepcionam no mundo espiritual, quando ocorre a nossa morte do corpo físico. Então, a desencarnação ocorre com o auxílio deles. É natural e é tranquila, porque a doçura está conosco. Porém, aqueles que, ao morrer, tiveram a sua vida pautada no sensualismo, no mal, e que, no limite dos seus esforços, não fizeram bem, a amargura está presente. E isso causa um transtorno, porque dentre esses espíritos no qual o domínio da amargura está em si, ele mergulha neste ambiente de uma tal forma que ele se apresenta em sofrimento. E ao se apresentar em sofrimento, ele precisa de uma ajuda. E essa ajuda, ela é crucial para ele que seja realizada entre nós. Então, nós estamos falando dos espíritos que sofrem. Os que sofrem por terem vivido no sensualismo como se fosse um corpo pensante e não seres espirituais momentaneamente encarnados. Já que o nosso verdadeiro mundo é na dimensão espiritual. E os que sofrem também por terem praticado um mal passivo, ou seja, não realizaram bem quando encarnados. É um alerta para nós. E também um entendimento dos espíritos que se comunicam conosco dentro de uma reunião mediúnica. Mas também tem aqueles que fazem sofrer. Sofrem e fazem sofrer. São espíritos que, além de sofrer, também são causadores de sofrimento de outros espíritos, encarnados e desencarnados. Estes, por terem praticado o mal ativamente e continuarem agindo dessa forma no plano espiritual. E aqui é bem provável que a gente encontre um número muito grande desses irmãos quando se apresentam dentro de uma reunião mediúnica e se colocam contra ou se colocam de uma forma ríspida, ameaçadora, para intimidar, mas na realidade escondem um grande sofrimento. Não podemos nos abater, nós precisamos compreender. E no livro dos Médiuns, no capítulo 25, no item 280, perdão, Kardec nos traz uma outra colocação. Os espíritos trazem para ele. Entre os espíritos inferiores, há muitos que são infelizes? E eles respondem,
Quaisquer que sejam as faltas que estejam expiando, seus sofrimentos constituem títulos tanto maiores à nossa comiseração, quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se de lhes não caberem estas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Como não admitir que uma reunião mediúnica não seja um encontro com Jesus? Quaisquer que sejam as faltas que estejam expiando, seus sofrimentos constituem títulos, tantos maiores, à nossa comiseração. Quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se de não caberem essas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A benignidade que lhe testemunhemos representa para eles um alívio. Pensemos nisso. Em falta de simpatia, preciso encontrar em nós a indulgência. Desejaríamos tivessem conosco. Uma questão é fundamental para essa importante tarefa das reuniões mediúnicas: é compreender que os espíritos sofredores e também os causadores de sofrimento são seres humanos. Seres humanos que se equivocaram e que muitas vezes continuam a se equivocar. Tanto que alguns se colocam como inimigos e, na verdade, são espíritos perdidos. Eles não vêm às reuniões mediúnicas para serem doutrinados. E é interessante porque se eles vêm à reunião mediúnica, é porque tiveram autorização para isso. Foram conduzidos até lá. Então, eles estão ali para serem acolhidos e amorosamente orientados, para que consigam superar, para ter a superação de suas dores, dos equívocos que praticaram, que praticam, em um processo semelhante a uma psicoterapia. E é interessante esse termo psicoterapia, porque André Luiz, no livro Desobsessão, no capítulo 34, ele nos coloca a seguinte citação: compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes, quando e quanto possível, a aplicação dos métodos evangélicos. Observando ainda que a parte essencial no entendimento é atingir o centro de interesse do espírito, preso a ideias fixas, mas que se lhes descongestione o campo mental, devem abster-se desse modo de qualquer discurso ou divagação desnecessária. Por isso, aqueles grandes discursos, tentativa de doutriná-los, de impor o nosso pensamento, de questioná-lo, de julgá-lo, não cabe nesse projeto iluminativo de Jesus, com a participação de nós no Centro Espírita. O esclarecimento, portanto, é uma atividade de acolhimento, na qual não se faz debates ou citações filosóficas, com o intuito de demover os espíritos de suas crenças, fato que é injusto,
do ponto de vista da lei de liberdade e também da liberdade de consciência. Então, acolher, esclarecer, não é doutrinar. O grande objetivo é o de auxiliar os espíritos a refletirem sobre a forma como estão vivendo na dimensão espiritual, tendo como base as leis divinas que todos nós estamos mergulhados. Isso é possível somente quando usamos as bases evangélicas e psicológicas dessa psicoterapia espiritual. Porque eles chegam nas reuniões mediúnicas à semelhança daqueles que acabaram de chegar de uma grande e muito feroz guerra. Uma guerra íntima. É muito atroz. Trucidados por eles mesmos, muitas vezes, nos seus estados de dor, incompreensão, rebeldia, inconformação. Porém, ali, oportunidade, ali serão tocados pelas palavras do orientador, tocados porque será acolhido fraternalmente. Lógico, atento à orientação do Mestre Jesus. Porque nós iremos fazer ao outro aquilo que realmente gostaríamos que fizesse conosco. E nós estamos diante de uma grande interrogação. Jesus nos convida com seu evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amor, compaixão. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A essência do atendimento realizado nas nossas reuniões tem o propósito de propiciar alívio àqueles que se encontram aflitos. E, acima de tudo, sobrecarregados. E que são trazidos, acompanhados pelos espíritos benfeitores, à oportunidade da comunicação, onde esperam encontrar Jesus redivivo, mesmo que estejam temporariamente agindo contrariamente a Jesus. E nós, como trabalhadores da assistência, da reunião mediúnica, especialmente aqueles que estão à frente como orientadores, e, lógico, os médiuns, têm como compromisso principal lembrar, proporcionar alívio, em nome de Jesus, a todos que ali chegam. E para que possam realizar este objetivo, está aqui nesse slide. Devemos estar em sintonia com os benfeitores e trabalharmos em nome de Jesus.
e respeitar os coordenadores desta reunião no plano espiritual. E essa sintonia mental entre todos e para com todos somente será possível a partir do exercício dessas duas virtudes que Jesus nos convida. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amor cristão. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Um encontro com Jesus. Na prática. Para que possamos realizar com eficiência eficaz esse alívio, é fundamental que todos que ali participam perguntem-se no íntimo do coração: se eu estivesse aflito, carregando dores mais diversas, como gostaria de ser recebido e atendido em uma reunião mediúnica? Como? Gostaria de ser recebido friamente, com discursos, tentando me vencer ou convencer? Ou gostaria de ser acolhido por alguém que quer conviver por alguns momentos comigo, com o objetivo de me auxiliar? Meditemos sobre isso. As respostas a essas perguntas, com certeza, vão nos remeter a uma grande reflexão sobre as virtudes cristãs referidas aqui, para podermos exercitá-las com o nosso próximo, como gostaríamos que fossem exercitadas conosco. Portanto, somos convidados a proporcionar alívio às dores dos nossos semelhantes, em nome de Jesus. Da mesma forma que gostaríamos que alguém fizesse o mesmo conosco. Porque a morte do corpo, se não for pela doçura do desencarne, talvez tenhamos um período de amargura. Continuando com esse encontro com Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Neste convite, Jesus deixa claro que ele não veio apenas para proporcionar alívio, mas como mestre que é, veio para que aprendamos com ele. Vamos aprender com ele. É o que nos convida neste versículo, que encontremos o repouso para as nossas almas a partir do aprendizado. É uma coisa bem interessante, porque nesse ponto da orientação doutrinária, da psicoterapia espiritual, existe um convite. Este convite a compreender
que cada espírito que se comunica é único. O seu dever é o de se colocar como instrumento de Jesus para o acolhimento. Para tanto, é necessário que ele busque, no caso, o orientador doutrinário, psicoterapeuta espiritual, perceber como se formula o sofrimento de quem se comunica, como está a raiz psicológica do espírito, em que se baseia a sua dor, a sua revolta, o seu sofrimento. Como? Colocando o amor como baliza essencial do diálogo terapêutico. O orientador doutrinário, dentro desse papel, ele saberá esclarecer, porém aliviando. E ele procurará, após o alívio, esclarecer, consolando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Esclarecer, aliviando, esclarecer, consolando. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Diante disso, haverá para o orientador esclarecer e levar a reflexão a este irmão que se comunica a buscar em si um novo sentido para a sua vida. É uma busca de si mesmo dentro do Evangelho para uma renovação e transformação. Jesus conclui o seu pensamento abordando a suavidade, a leveza de que todos nós, somos convidados a viver a doçura da vida. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O encontro com Jesus numa reunião mediúnica. Quando ela é realizada dentro desses preceitos, nós deveremos sempre abordar a vida desta forma, para que os espíritos, para que os espíritos atendidos possam realmente encontrar que buscam o alívio, que tanto necessitam, e o repouso para esta alma que se apresenta perdida. Então, ali a meta fundamental na vida de todos nós. E é interessante que dentro da orientação doutrinária e de um trabalho deste, nós não podemos esquecer a parábola dos dois filhos. Isso foi colocado por Lírio nesse seminário da Federação Mato Grosso. E essa parábola está em Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. E se me dão licença, eu gostaria de trazê-la para nós. E está assim. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome.
e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. É longa, mas ela é crucial para este momento em que nós estamos conversando sobre a orientação doutrinária com Jesus, esse encontro maravilhoso. Porque quando nós trazemos essa parábola para o contexto em que estamos conversando, da orientação doutrinária, nós precisamos nos ater a alguns personagens. Lógico, o filho mais novo, filho pródigo, todo aquele, então, que é trazido à reunião, todo aquele que é trazido à reunião mediúnica, todo.
depois de andar por terras longínquas, tornando-se faminto de amor. Todos famintos de amor. A casa do Pai. A essência do Espírito. A essência do Espírito a ser atendido. Aquilo que realmente somos. Essência divina. Filhos da luz. O Pai, lógico. Deus. Mas através de Deus, os espíritos superiores, que realizam as suas atividades em nome dele, em nome de Deus e de Jesus, com amor e compaixão. Não podemos esquecer os servos, lógico. Todos nós, trabalhadores encarnados das reuniões mediúnicas, servos. Agora tem o anel, a aliança entre o Espírito e os servidores de Jesus, para criar, sim, esta aliança com Deus, para iniciar um caminho na vertical da vida. Nós não podemos esquecer a sandália. Sandália que é algo precioso, que é o consolo espiritual. E esse consolo espiritual produz o conforto espiritual de uma reunião mediúnica, de um encontro com Jesus, nesse irmão perdido e que agora se achou. Lógico, além do mais, no banquete, que é festa maior do que esse encontro com o mestre dentro de uma reunião mediúnica? Então, o banquete é a própria reunião, na qual acontecem os júbilos, pois os espíritos atendidos estavam perdidos e se encontraram. Se encontraram pela palavra, pelo ambiente, por todos ali presentes, pelos planos que estão ali, delegados por Jesus, para atender esses irmãos que, de alguma forma, se perderam pelo caminho. Mas existe um outro personagem, também muito importante, o filho mais velho. E aqui é um parêntese a todos os dirigentes e trabalhadores e aqueles que fazem parte de todos os centros que não acreditam que é necessário esse trabalho de uma forma pontual, organizada e atenta a este convite de Jesus para atendermos nossos irmãos desviados. Então, existem dirigentes e trabalhadores em centros espíritas que não acreditam ser necessário o acolhimento amoroso dos espíritos nas reuniões mediúnicas, realizando supostas atividades mediúnicas sem diálogo fraterno, ou até não as realizam. Existem centros espíritas que tiraram esse atendimento. Então, estamos fugindo da nossa responsabilidade outorgada por Jesus aos espíritas. Então, resumidamente, podemos dizer que o filho pródigo representa todos aqueles que se equivocam segundo o caminho do desamor. E ao perceberem o equívoco, caem-se, entram em um conflito de consciência. Lembram-se de que a casa do Pai há abundância de amor. Resolvem por retornar ao amor do Pai para se reabilitarem perante a própria consciência.
É um trabalho belíssimo, que não pode ser deixado. Então, a orientação doutrinária tem como objetivo estimular os espíritos a essa reabilitação, em quaisquer condições que estejam. E no contexto de estarmos estudando a casa do Pai, é a reunião mediúnica, onde deve haver abundância de pão, de amor, para todos os filhos pródigos, desencarnados ou não, que buscam e que são trazidos e que devem ser recebidos com íntima compaixão e alegria, de modo a que possam voltar para casa, ou seja, se auto-encontrarem. Se auto-encontrarem essencialmente. E levando-se e levantando-se, então, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, nessa parte da parábola, Jesus nos oferece uma grande reflexão sobre quais as virtudes que somos convidados a desenvolver para realizar uma excelente orientação doutrinária durante uma reunião mediúnica. Porque todos os filhos pródigos irão buscar, serão trazidos. Então, realizada com íntima compaixão, realizada com afetividade, com amor e, acima de tudo, alegria e regozijo, nós estamos agindo como Jesus espera de todos nós. Esse convite amoroso, porque ele nos alerta. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalos. Primeiras Epístolas de João, no capítulo 2, versículo 10. E Emmanuel, em Fonte Viva, nos brinda com a seguinte reflexão: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Compreensão não se improvisa. É obra do tempo, colaboração e harmonia. Porém, compreensão é alicerce da indulgência, virtude da caridade. Se é uma virtude da caridade, está aliada. Fora da caridade, não há um encontro com Jesus. Que a paz do Mestre
continue conosco, hoje e sempre. Muito obrigada, Marcos. Maravilhoso. Acho que estamos todos aí em estado de graça. Gente, está aberto o microfone para vocês. Fiquem à vontade aí para estar comentando, falando. Acho que estão todos reflexivos, viu, Marcos? Você deixou todo mundo em- sem palavras, de maravilha. Você falou certo, em estado de graça. Ai, ai, ai. Bom, Gostaria de fazer um comentário, Marcos. Eu achei bastante interessante, sim, a abordagem, né, fazer essa correlação com Jesus, principalmente com a parábola, né? E a gente, a impressão que muitas vezes tem o pessoal quando pensa que essa sessão de desobsessão ou a palavra obsessor como sendo uma pessoa, um inimigo, feroz, a pessoa má, a pessoa que tem um poder, tal e tal, né? E aí fica talvez um pouco daquela imagem que a gente tem naqueles filmes de exorcismo. Quando, na verdade, na prática, a gente vê que, como você falou, o obsessor não é nada mais do que a pessoa que está equivocada, né? E aí eu gostei quando você, em diversos pontos, você usou a palavra, nos seus slides, hein? Esclarecer. Porque realmente você percebe que quando você consegue esclarecer e tirar, muitas vezes, da ideia fixa que ele tem, ou daquela, também da ideia fixa que ele tem, né? É que aí sim você consegue ver que, a pessoa, aquela entidade é uma pessoa que está com mais problemas do que todos os outros, né? E É, só que ele não consegue ver porque está fixado naquele ponto. E aí quando você esclarece, você que falou, o orientador, né? Isso muda totalmente. E claro que não tem como esclarecer se for por imposição ou dizer, por palavras de expulsar, de tal e tal, de julgamento, quando na verdade o esclarecimento tem que ser o quê? Através realmente do amor, da caridade, de ver que é uma pessoa que está simplesmente um pouco equivocada. E eu gostei disso aí, da sua apresentação nesse aspecto. É dá interessante, licença. Abelardo. Desculpa, pode falar. Maria Helena que está falando. Normalmente, a ignorância vem acompanhada da maldade. Então, no momento que passa a ser esclarecido, começa a entender, a maldade vai indo embora, começa a entender e para deixar de ser mal. Porque às vezes a gente leva o obsessor como o maldoso que vem para fazer o mal, mas ele está fazendo o mal porque ele não tem conhecimento da causa. Eu, pelo menos, entendo assim. Eu trabalhei em desobsessão durante um bom tempo também aí na Seara, e a gente vê, às vezes, da forma tão rigorosa que eles chegam, tão ignorantes, mas quando vai se falando e vai conversando, acaba chorando e acaba aceitando, indo acompanhado. É muito bonito o trabalho. Obrigada. É interessante, Abelardo, porque a compaixão, ela é uma das virtudes que sustenta toda a comunicação com os espíritos que aqui chegam. E uma vez que esse sentimento se faz presente e verdadeiro, o teor vibratório da qual emana e chega a esses irmãos, ele é um tranquilizante à alma. Faz com que as palavras façam sentido, porque o estado de vibração e acolhimento é percebido por esses espíritos. E quando verdadeiro, não há como negar que Jesus está presente. Por mais que o espírito se revolte, que não o conheça, que não dê razão à figura, mas ao sentimento, ele percebe, porque é vibração. E o espírito, ele tem total conhecimento e total condições de perceber aquilo que realmente está sendo vibrado, emanado para ele. As palavras podem ser jogadas,
mas os sentimentos não. Então, quando nós temos a condição de trabalhar esse amor cristão e essa compaixão através do esclarecimento e da compreensão, porque qual de nós que no passado, na nossa ignorância, também não estivemos nesta posição? Então, não somos nós que vamos atirar a primeira pedra. Por isso que esse trabalho, essa assistência nas casas sérias, ele é levado a contento, de uma forma que seja muito bem executado, com essa finalidade: levar o Evangelho de uma forma esclarecedora, provocando alívio, consolo e um novo direcionamento na vida. Porque ontem, talvez nós é que fomos necessitados de uma orientação. Então é maravilhoso quando nós conseguimos participar de algo assim tão grandioso. E Jesus nos dando oportunidade de exercício. Isso é maior ainda. Marcos, eu também queria falar alguma coisa, é a Neuza que está falando. Eu vi aí um ensinamento também que pode beneficiar a nós que trabalhamos no atendimento fraterno, porque Sim. chega ali, né, a pessoa encarnada, e pode ser que esteja com ele esse espírito que vai precisar de orientação. Então, é preciso que esse ser encarnado seja bem atendido, bem orientado ali, para que ele possa ser, passar pelo atendimento, né, Sim. com sucesso para ele e para aqueles que provavelmente o estejam acompanhando. É isso, porque quando Jesus coloca: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Qual atendente fraterno que, na posição do que o procura, gostaria de ser recebido friamente e impositivamente? Ou gostaria de ser ouvido, escutado com o coração e um retorno aliviando e consolando e direcionando para um novo momento? Muito atendimento fraterno, quando bem realizado, ele evita um suicídio, ele evita um mergulho profundo na depressão. Uhum. Então, isso permite, quando Jesus está presente e todos nós fazemos dele a nossa luz, não há nenhuma só ovelha que se perderá. Todas elas encontrarão um bom pastor. Sejamos instrumentos dele e não friamente obstáculos. Porque quando nós agimos pelo ego, pelo orgulho e pela empáfia do momento, nós transferimos para aquele que está diante de nós esses sentimentos em forma de vibração. E o assistido, ele percebe. Tanto que é muito ruim quando ele sai da nossa casa e diz que não encontrou aquilo que veio buscar. Perfeito, muito obrigada. Eliseu, pode falar. Olá, Marquinhos, tudo bem? Tudo em paz? Ô, garoto, tudo bem e você? Tá com cabelo novo, hein? Ou é o brilho da luz? Deve ser a maquiagem do Photoshop aqui do Zoom.
Diga. Ô Marquinhos, mas muito legal tudo que você trouxe, né, com base no Evangelho, nos ensinos de Jesus. Mas aqui na filosofia, a Kátia sempre pede para a gente puxar alguma coisa, né, da linha de filosofia. E aí eu Sim, estava puxando aqui por Sócrates, né, que o jeito que ele conversava para procurar explicar as coisas era sempre através de perguntas, de diálogo, não sim. impondo, não impondo o que era entendido como conhecimento válido, mas fazendo com que seus alunos, os que estavam em volta, através do raciocínio, chegasse a essa conclusão, né? Que foi o que você trouxe aqui para a gente, né? Que é o diálogo, não é falar, não é orientar, não é doutrinar evangelicamente, mas fazer com que o nosso colega, que está talvez num momento menos equilibrado que nós, passemos a refletir sobre a situação que está e encontrar outra vez o caminho que Jesus trouxe, né? Sim. E é interessante porque seria um outro momento de técnicas que você pode usar, mas uma das coisas que a gente sempre tem é a parafrasear, em que você devolve algumas coisas e ele reflete em cima disso e consegue perceber as várias opções que ele tem, inclusive continuar com aquilo que ele está fazendo pela própria liberdade de consciência e de decisão. Mas quando você coloca algo que o faz pensar, isso reverbera em seu espírito e continuará com ele como uma semente a germinar. Então, não se perde. É Amiga, importante isso. E que a mudança é dele, não imposta, né? Exatamente. Quando isso acontece, é um júbilo. Os céus se abrem e os cânticos chegam, porque o filho perdido voltou à casa. É, meu amigo. Tem uma questão da Ângela, né? Tem levantado. Ângela, Ela está com fome. Ah, Micro- liguei meu som. Ai, muito bom, viu, Marcos, a sua colocação, porque trabalhei mais de 10 anos no P3D e realmente a gente fazia tudo isso com muito amor, com muita compaixão, realmente, se colocando no lugar daquele espírito, porque, afinal de contas, todos nós erramos, né? E, e quantas vezes eles também choram, pedem oração e se internecem com todo o conhecimento do Evangelho, porque aí a gente precisa, puxando já para a minha sardinha, né, da educação evangélica, a gente precisa realmente ter conhecimento do Evangelho para poder passar todos esses ensinamentos para eles. E é uma oportunidade também da gente aprender cada vez mais, porque, afinal de contas, eles também nos ensinam muito, né? Então é isso. Eu queria colocar isso. Não, legal. E é interessante porque nós precisamos traduzir para eles os ensinamentos numa linguagem que ele compreenda e que não se sinta forçado, né? O evangelho ele é universal, ele é atemporal, mas é interessante quando você consegue trazer nas palavras dele aquilo que está embutido no ensinamento de Jesus, sem usar, às vezes, a palavra Jesus, mas algumas coisas que você coloca estão atreladas ao Evangelho e que fazem ele refletir. Então é bem interessante isso, é muito gostoso, porque nem todos que se apresentam têm o conhecimento da doutrina ou têm o conhecimento do Evangelho, mas eles têm o conhecimento do amor. Então isso nós temos que traduzir para ele, em nossas palavras e no entendimento dele. E só buscando conhecimento, buscando vivenciar, é que a gente vai conseguir fazer isso. Por isso, a educação evangélica, ela é o ato da transformação. Realmente não é fazer assim, propaganda, mas quando nós estamos dentro da filosofia
e que a gente se faz pensar. E mesmo que a gente pegue todos os filósofos, todos, independente deles, nós chegaremos a uma única conclusão: o amor prevalece sobre todos. A prática do amor fará que nós cresçamos. Então, todos esses emissários de Deus para nós é o resumo do que Jesus trouxe em toda a sua passagem. Ainda bem que nós temos bastante exemplos que nos fazem refletir sobre isso. É o Evangelho, pura e simplesmente. Tudo bem, pessoal? Mais alguma consideração? Kátia, você quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisinha. Assim. Meu nome é Lilian. Eu gostaria de perguntar para o Marco se o silêncio muitas vezes pode ajudar até mais do que as palavras. Ou se eu tenho que necessariamente dirigir, né, esse esclarecimento. Se você pegar a primeira imagem que nós colocamos na tela, Jesus está em silêncio escrevendo na areia. Quando ele levanta, ele faz somente uma pergunta. Então, é momento. Nós temos que perceber como que ele se apresenta, a sua necessidade, qual é o principal motivo dele estar ali, e muitas vezes, o silêncio, a prece, é o que ele mais precisa. E muitas vezes ele não fala, e nós temos que respeitar. Agora, o que nós vibramos, que nós conseguimos emanar para o acolher, não precisa de palavras. Porém, o esclarecimento, a reflexão, será sempre necessário para que saia daquele momento em que está perdido ou está confuso, e a palavra vai ajudá-lo. Agora, se não houver necessidade, só o pensamento e a prece já poderá proporcionar a ele tudo aquilo que ele precisa: o alívio, consolo, sentimento. Porque se o orientador errar, e às vezes erra, o grupo pode ajudar com as vibrações. Então, isso é o que fará sentido para ele. É o amor que chega até ele. Coisa que muitas vezes ele já esqueceu. Puxa vida, deve ser muito triste você esquecer o que é ser amado. Mas às vezes, quando você encontra alguém distante que o abraça, esse abraço tem um significado tão grande, que faz reviver em você aquilo que você achava que não merecia. O amor do próximo, o amor verdadeiro. Então, talvez sim, no silêncio das palavras eu possa gritar os meus sentimentos. Nós te amamos. Obrigada, Marco. Kátia? Oi, Marcos. Realmente eu não tenho palavras para agradecer você. Depois de 35 palestras no nosso grupo, nós recebemos a sua palestra dessa forma. O que eu posso dizer para você é que nós estamos profundamente comovidos, honrados pela sua presença, pela sua palestra, e saindo um pouquinho desse âmbito espiritual que você nos esclareceu tanto, você nos trouxe para nós encarnados, aprendizes de Jesus e trabalhadores da seara bendita, amor cristão, compaixão cristã,
Nos ensinou que esclarecendo se alivia, nos ensinou que esclarecendo se consola, e nos ensinou que esclarecendo nós buscamos a nós mesmos através do autoconhecimento. E é através desse autoconhecimento que você nos mostrou hoje que nós podemos nos aproximar mais de Jesus. Eu te agradeço de coração. Muito obrigada, em nome da filosofia da Seara Bendita, de você estar conosco hoje com essa palestra. Muito obrigada. Finalizando o nosso plano. Obrigada. É, bom, como nós temos um compromisso de um ajudar o outro a sair de uma situação mais ou menos difícil, é, nós temos débitos, então possamos sanar esses débitos entre nós. É, uma coisa é certa, eu agradeço profundamente. Eu hesitei um pouquinho, porque eu falei, não, mas repetir aquelas palestras eu acho que não daria certo. Mas você insistentemente falou assim, não, tem que fazer, tem que fazer. E surgiu essa oportunidade. Eu visitei uma grande casa recentemente, e é uma referência, e eu percebi o quanto se perde quando se deixa a identidade de fora, a responsabilidade e a tradição que se tem em respeito àqueles que vieram antes de você. E quando se perde isso, se deixa isso de lado por pensamentos egóicos e comodistas, nós nos afastamos de Jesus. Então, quando você me fez um convite, eu acho que foi mais um puxão de orelha. E ainda bem que as orelhas são puxadas para baixo. Então, eu agradeço, né? Porque eu ainda tenho as orelhas quentes. Então, isso devo a você. Eu que digo muito obrigado. Um beijo enorme. Dri, você quer falar alguma coisa? Quero falar assim. Pois Meu não. pai põe a orelha por cima. Era o contrário. Mas, não, eu acho que assim, eu acho que foi providencial essa pessoa palestra, porque eu acho que ela caberia em todos os cursos do mediúnico, em todos os atendimentos que a gente tem com as pessoas, porque a Seara cresceu muito. É, eu acho que essa parte, o fundamento da gente é, estar aqui na Seara é o amor, é isso, né? Parece uma coisa simples de falar, mas eu acho que a palestra que você nos ofertou hoje é isso. Ele é muito mais complexo, né? Ele está em todos os atos, em todo o sentimento, toda a vibração que a gente está emanando nesse trabalho, não só no trabalho, mas na nossa vida, é o amor, é a compaixão, é o acolhimento. E a gente está esquecendo isso. A gente está vendo, eu vejo algumas pessoas trabalhando até automaticamente, porque realmente está cansado, alguma coisa. Mas é isso, é um puxão de orelha que eu acho que deveria ter em todos os cursos, em todos os trabalhos, para a gente lembrar uma palavra básica. Mas essa sua palestra, eu acho que foi extremamente profunda, né? E relembrar que por que que a gente está aqui todos os dias trabalhando de noite, todos os dias da semana, e quanto que a gente pode, de repente, num minuto de convivência com uma pessoa, a gente pode transformar uma vida, né? É muito mais profundo que isso, e não só uma vida, porque ele traz um monte de gente atrás. Então é uma coisa muito mais gigante do que a gente possa imaginar. Nosso trabalho é muito, muito bonito, é muito precioso. É Eu, isso. eu acho assim, Kátia, sobrinhos assim você não deve chegar para assistir, né? Nem tampouco filhas do coração. Então, é muito ruim isso, porque só vem elogios. Essa menina eu a conheço há um bom tempo. Ela tem um carinho muito grande, e pelo pai dela também. Eu acompanhei algumas coisas. Eu fico feliz que ela retornou à casa. Então, eu acho isso maravilhoso. A Kátia.
A Kátia que me fez esse link aí de estar sempre na filosofia, mesmo aqui de casa. E você de conseguir me trazer de novo para a Seara presencialmente, porque é muito enriquecedor. E mesmo que estando fora, a gente continua, né? A gente continua no nosso trabalho, a gente não para. É É, verdade, é isso aí. grandes E mestres, grandes mestres, Cofone, Marcos, Kátia, Neuzinha, são assim. É por isso que eu estou aqui também. maravilha. Você lembrou bem, né? A gente tem muitos amigos, a gente tem muitos companheiros que estão aí ao nosso lado, antecederam a gente, ou estão conosco, ou já estão do outro lado nos observando. E essa continuidade é muito rica, muito bela. Eu tenho muito a agradecer. Eu convivi com muitos, convivo ainda com muitos. E a cada instante a gente recebe um presente. Tem sempre algo a aprender, algo a realizar, mas acima de tudo, não sozinho. E não fazemos nada isoladamente. Então, isso é muito gostoso também. A gente está sempre compartilhando algo e recebendo também. Então, é encontro com Jesus. Esse é o objetivo da nossa casa. Acho que esse é o objetivo de tudo aquilo que fazemos aqui. Uhum. É. Estando com Ele, a não ser a Kátia, mas quiçá a gente possa desencarnar com doçura e ser recebido de uma forma amorosa do outro lado, depois conseguir dar continuidade a tudo que aqui estamos fazendo, mas de uma forma diferente, Uhum. alegria e muito, muito amor. Tem que abrir. É. Ô, Marcos, Ô, meu caro, excelente explanação, hein? como é Opa, que o senhor? excelente explanação, meu amigo. Você foi um professor para mim hoje, viu? Você fez me lembrar, é que eu sou um idoso, você fez me lembrar tudo aquilo que tem que fazer direitinho. Gostei demais, Marcos, viu? Tá bom? Tá bom? Excelente. Um abração para você. Valeu. Um Viu? abração, fica com Deus, um beijo. Obrigada, Adri. Obrigada. Estava com saudade de você. Obrigada. Germano, gostaria de falar alguma coisa? Estou vendo que você está aí bem. Não tem muito o que falar depois do que ele já falou para todos nós. É impossível falar alguma coisa. Mas eu não sei se é permitido, ou se vocês fazem, de gravar as palestras, né? Não sei se tem essa permissão, se a gente pode Es- colocar o Está link sendo, da filosofia está no sendo site. gravado, está sendo gravado. Eu Então, e por que acabei que a de gente... falar que deveria ir para o Ceareiro. Então, mas a gente pode tentar colocar no site da Seara Bendita, numa partezinha lá onde tem filosofia e as palestras. Eu acho que seria extremamente interessante para quem tem a possibilidade de escutar alguma coisa assim, só para você escutar um pouquinho de coisas boas, né? Eu acho que nós temos que fazer isso. Hein, Bravo, dá uma conversada com o Beto e pede para abrir um link para se colocar todas as palestras, desde que seja permitido, nós temos que pensar também na permissão dos palestrantes, né? Para que a gente já coloque os links e eles tenham, todo mundo tenha acesso a essas palestras. Perfeito. Eu vou falar com ele e vamos resolver isso daí. Tá Por ok? favor. Tá bom. Eu Obrigada. acho que era isso que eu ia falar, não tenho o que falar, gente. Ele falou tudo, ora. A gente pode bater palma só, né? Mais nada. Então, palma. Muito É, obrigada, Germano. Obrigada pelas palavras. A gente está aqui em estado de graça. Vou repetir de novo o estado de graça, porque depois do Marcos, com esse encontro com Jesus e de uma forma tão amorosa, realmente a gente só tem a agradecer, né, Kátia? Eu vejo que a Kátia está emocionada ali, mas estamos todos, eu me segurando aqui, mas estamos todos, sim, com certeza, tá? Agradecemos aí bastante.
Abelardo, Eu, se você... Ah, Marcos, pode falar, pode falar. não, eu ia falar que eu que tenho que dizer muito obrigado, nada mais que isso. Eu tenho que agradecer a todos vocês, a Germano, que com pouco tempo aqui conosco já sentiu a nossa vontade de trabalhar. E o grupo de filosofia está à disposição para aquilo que se a Seara quiser. Nós estamos aqui. É um grupo que procura trabalhar sempre em Kardec, e essa é a nossa base de tudo que nós fazemos, e o nosso grupo está unido em torno disso, dessa coerência doutrinária, dessa pureza doutrinária, dessa unidade doutrinária em Kardec. E eu só posso agradecer a vocês pelo reconhecimento, que isso é um reconhecimento ao nosso trabalho, ao nosso grupo. E isso nos faz trabalhar com mais responsabilidade e comprometimento a isso. Muito obrigada. Por isso, nós temos que colocar as palestras e divulgá-las. Tá? Eu agradeço a todos vocês. Obrigada. Ô, Abelardo, posso te pedir para fazer a nossa prece final? Tá bom. Então, assim, vamos tranquilizando, vamos voltando ao nosso melhor, no nosso íntimo, agradecendo essa oportunidade de reflexão, agradecendo ao Marcos, a todos os demais, por terem trazido todas essas informações, todos esses momentos de reflexão, que possamos aproveitar e continuar nesses momentos de reflexivos, analisando que nossa importância em seguirmos o Evangelho de Jesus, seguirmos tudo aquilo que Jesus nos trouxe, sempre na lei de amor, justiça e caridade, e fazemos assim, possamos crescer, não como pessoas apenas, mas como toda uma comunidade. E agradecemos também a todos os mentores que estiveram conosco, durante todo este ano, neste trabalho aqui na filosofia, e que possamos deixar, em forma de agradecimento, uma bela vibração de amor e de luz, que possa ser levada para todos os lugares, e que possamos, assim, seguirmos a nossa caminhada, direção ao amor e à luz, direção a Deus. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Boa noite, obrigada. Marco, obrigado. Boa Boa noite, semana. pessoal. Ótima semana.